Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema C.S. Peirce e William James. Imagina um esquilo agarrado firmemente ao tronco de uma árvore gigante. Do outro lado, quase encostado ao tronco, está um caçador. Cada vez que o caçador se move para a esquerda, o esquilo também se mexe, ágil para contornar o tronco, agarrado com suas garras. O caçador persiste em tentar avistar o esquilo, mas este consegue evitar ser visto. Isso persiste por horas a fio, sem o caçador conseguir sequer vislumbrar o esquilo por um momento. Então, será que o caçador está realmente circundando o esquilo? É uma questão interessante. Será que o caçador está verdadeiramente cercando sua presa? Provavelmente, sua resposta vai gerar outra pergunta. O que exatamente você quer saber? O famoso filósofo e psicólogo norte-americano William James, de 1842 a 1910, apresentou esse exemplo a um grupo de amigos. As respostas dos amigos divergiram, sem concordância única, mas debateram a questão como se houvesse uma verdade absoluta a ser desvendada. Alguns afirmaram que sim, o caçador estava cercando o esquilo. Outros, porém, garantiram que não, de jeito nenhum. Eles esperavam que James pudesse esclarecer o assunto de uma forma ou de outra. Sua resposta baseou-se no pragmatismo filosófico. Ele colocou assim: se entendermos cercar como o homem estando primeiro ao norte, depois a leste, em seguida ao sul e por último a oeste do esquilo, um dos significados de cercar. É verdade que o caçador está cercando o esquilo. Ele contorna o esquilo nesse sentido. Porém, se entendermos cercar como o homem estando inicialmente à frente do esquilo, depois à direita dele, em seguida atrás e por último nas costas, outro significado de cercar, então a resposta seria não. Já que o esquilo sempre estará de frente para o caçador, este não o cerca nesse sentido. Ambos permanecem um de frente para o outro, com uma árvore no meio, dançando em círculos, um sempre fora da visão do outro. O propósito desse exemplo é ilustrar como o pragmatismo se preocupa com as consequências práticas, o valor prático do pensamento. Se não houver nada dependendo da resposta, pouco importa a conclusão a que chegarmos. Tudo está relacionado ao motivo pelo qual desejamos essa resposta e a diferença que ela fará na prática. Aqui, não existe uma verdade além do nosso interesse específico na questão e nos diferentes contextos em que usamos o verbo cercar. Se não há diferença prática, então não há verdade na questão. Não é como se a verdade estivesse lá fora, em algum lugar, esperando ser descoberta. Para James, a verdade é simplesmente o que funciona, o que impacta positivamente em nossas vidas. O pragmatismo é uma abordagem filosófica que ganhou popularidade nos Estados Unidos no final do século XIX. Teve início com o filósofo e cientista C.S. Peirce, que buscava tornar a filosofia mais científica. Peirce, de 1839 a 1914, acreditava que, para uma afirmação ser verdadeira, deve haver algum experimento ou observação possível que a corrobore. Quando dizemos "o vidro é frágil", estamos sugerindo que se o golpearmos com um martelo, ele se partirá em pequenos fragmentos. É isso que valida a afirmação "o vidro é frágil". O vidro não possui nenhuma propriedade invisível de fragilidade, exceto o que ocorre quando é impactado. O vidro é transparente, é verdadeiro, porque podemos enxergar através dele, não devido a alguma propriedade misteriosa. Peirce rejeitava teorias abstratas que não tivessem impacto prático. Ele considerava todas elas como sem sentido. A verdade, para ele, é o que resta após realizarmos todos os experimentos e investigações que desejamos fazer. Isso se assemelha ao positivismo lógico de A.J. Ayer. A obra de Peirce não teve uma ampla audiência, mas a de William James, sim. Ele era um escritor notável, tão bom quanto ou talvez até melhor do que seu irmão, o renomado romancista e contista Henry James. William passava longas horas debatendo pragmatismo com Peirce quando ambos lecionavam na Universidade de Harvard. James desenvolveu sua própria versão da teoria, popularizando-a em ensaios e palestras. Para ele, o pragmatismo se resume a isto: a verdade é o que funciona.
Contudo, ele era um tanto vago ao definir o que significava funcionar. Apesar de ser um psicólogo desde cedo, seu interesse não se limitava apenas à ciência, mas também abrangia questões sobre moralidade e religião. Na verdade, sua obra mais polêmica foi sobre religião. A abordagem de James difere bastante da visão tradicional de verdade. Nesta, a verdade significa correspondência aos fatos. O que torna uma afirmação verdadeira, na teoria da correspondência da verdade, é sua precisão em descrever o mundo como ele é. Por exemplo, o gato está no tapete é verdadeiro quando o gato de fato está no tapete e falso quando não está. Por exemplo, é falso quando o gato está lá fora no jardim procurando ratos. Segundo a teoria pragmática de James, o que torna a frase "o gato está no tapete" verdadeira é a crença de que ela gera resultados práticos úteis para nós. Ela é funcional para nós. Assim, acreditar que o gato está no tapete nos leva a concluir que não podemos brincar com nosso hamster de estimação no tapete até que o gato saia de lá. A abordagem de James sobre a existência de Deus é cativante. Para ele, essa questão não se tratava apenas de corresponder aos fatos, como no caso de dizer "o gato está no tapete", mas sim de considerar sua ligação com a utilidade da crença. James via a verdade dessa afirmação na sua aplicabilidade prática. Ele entendia a crença em Deus como algo capaz de trazer vantagens para quem a mantivesse. Se crer em Deus proporcionasse bem-estar, conforto emocional ou impactos positivos na vida das pessoas, para ele isso poderia ser tido como verdadeiro. Essa perspectiva difere da concepção de verdade como mera correspondência aos fatos objetivos. A analogia com a existência do Papai Noel é intrigante. James propôs que se a crença no Papai Noel trouxesse benefícios emocionais, especialmente para as crianças durante o Natal, então, segundo sua teoria, isso poderia ser considerado verdade para elas. No entanto, essa abordagem suscita questionamentos sobre a natureza da verdade e sua relação com nossas percepções e sentimentos. James também abordou a questão das outras mentes, indagando como podemos saber se as outras pessoas têm mentes como a nossa. Ele argumentava que, para atender nossas necessidades sociais de sermos reconhecidos e admirados pelos outros, precisamos acreditar que eles possuem mentes. No entanto, isso pode parecer mais uma questão de desejo do que um fato objetivo. Por outro lado, Richard Rorty, um filósofo do século XX, seguia uma linha similar ao pragmatismo de James. Ele defendia que a verdade variava conforme o contexto e o período histórico, rejeitando a ideia de uma verdade universal. No final das contas, essas perspectivas levantam a questão fundamental do que realmente define a verdade. Será que se resume apenas à correspondência com fatos objetivos ou está intrinsecamente ligada à utilidade, percepções e contextos individuais? É um tema complexo e fascinante na filosofia. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!